um namorado novo pra Giselda. Se inscreve no canal e deixa o like. Bora pro vídeo. Chico passeando com a Giselda de boa no sítio. Já vem o Zé Lelê. Ei, Chico, o que você tá fazendo? Ara, não tá vendo? Tô levando a Giselda pra passear. E o Zé Lelê pensa e começa a dar gargalhada do Chico. Tá rindo do que, seu bocoió? Haha, nunca vi nada ridículo. Levar a galinha pra passear. Ele começa a rir do Chico. Ela precisa se distrair. Ficou muito arbalada depois que o Abelardo virou canja. E a galinha ficou triste, hein? Desculpa, Giselda. Eu não queria falar o nome do Abelardo. Ops, falei de novo. Prometo não falar o nome do Abelardo outra vez. Ele continua falando. E o Zé Lelê fala: eita, Chico, para de falar o nome do Abelardo. Eu não queria falar o nome do Abelardo. Escapou. E a galinha já se derretendo toda triste. Ela era a namorada dele? Era, tadinha. A galinha tristinha. Por que virou canja? Tava muito velho. Assado ia ficar duro. E o Zé Lelê: e se a gente arranjasse um namorado novo pra ela? Já tentei, mas os galos lá de casa não se interessou nela nem um pouco. Então vamos levar ela lá na granja do Nhô Expedito. Ele tem mais de 1000 galos. Boa ideia. Lá, com certeza, ela arruma um substituto pro Abelardo. Só que os galos tudo afim dela e ela não deu bola não, hein? Nunca vi galinha mais exigente. Não escolheu nenhum dos galos. Quem sabe o sítio de Eulau ela encontra o seu príncipe encantado. Qual o quê? Ô, Giselda, tenha dó. Você não é nenhuma Miss Brasil das galinhas. E nisso a Giselda olha pra frente encantada. Vem vindo um pato. Zé Lelé, olha, parece que ela gostou do marreco. Nunca vi isso acontecer antes, fala o Eulau. Mas eles de espécie diferentes, fala o Chico. Chico, se você quiser, pode levar um iotótico para você, fala o Eulau. O Chico fala: mas o senhor acha que esse namoro tem futuro? Bom, mais fiotes eles não vão ter. Mas se os dois se gostaram, e o Chico leva o pato e a Giselda para casa. Até que eles formam um bonito casar. Na manhã seguinte, Chico e o pai dele escutam um grito lá de fora. É a Cotinha, é a mãe. De onde saiu esse marreco? Fala o pai do Chico. Socorro! Iotótico, fala o Chico. O que você sabe sobre isso, Chico? Aquele é um iotótico. Eulau me deu ele para substituir o Abelardo. Substituir o Abelardo? É. A Giselda ficou abalada depois que ele virou canja. Que história é essa? O Abelardo tá vivo. Inclusive, olha o Dr. Libório vindo aí, trazendo o danadinho. E o Chico fica: mas então que canja era aquela que nós comemos na janta? Aquilo não era canja, era sopa de batata, fala o pai do Chico. Bento, aqui está o paciente, pronto para outra. O Chico fica feliz. Abelardo, você tá vivo. E o pai do Chico fala: ele machucou a asa lutando com o gambá que queria roubar os ovos. Nada mal para um galo da sua idade. E o Chico fala: quem vai ficar feliz da notícia é a Giselda. Ele solta o galo. Vai lá, Abelardo, volta para o galinheiro. Traduzido na língua das aves para a maior comunidade aos leitores. Giselda, voltei, meu amor. Giselda, Abelardo, ela se assusta. Quem é esse mané? Fala o namorado da Giselda. Giselda, ela desmaia. Epa, pode ir se afastando da minha Giselda. Sua Giselda? Que conversa é essa? Eu sou o namorado dela. O namorado dela virou canja. Foi um mal entendido. Eu tava no doutor veterinário curando uma asa. E o pato não quer nem saber. Bem, seja como for, perdeu o seu lugar. Vamos deixar aqui a Giselda decidir assim que ela acordar. Nada disso, vamos resolver a parada aqui e agora no braço. Mas eu tô com a asa enfaixada, isso seria covardia. Problema seu. Ou luta ou cai fora pra sempre. Ele... Enquanto isso, a mãe do Chico: Chico, você tem algo a ver com um marreco que me deu uma carreira? Marreco? Mãe do céu, me esqueci do iotótico. Com aquela asa machucada, agora que o Abelardo vira canja mesmo. Aí começa aquela briga dentro do galinheiro e o pato sai correndo. Sai da frente e não apareça mais por aqui. E dá tudo certo. Os dois ficam de boa, querida. Abelardo, você tá vivo? Sim, juro que nunca mais me afasto de você. Nunca. Oh... Que engraçado, não entendi o que eles carcarejaram, mas entendi tudinho o que disseram um pro outro. Algum tempo depois, quem diria,
A Giselda já é uma senhora, sendo mãe, e de uma porção de pintinhos lindos. E o Zelelê fala: vamos levá-la para passear? E o Chico fala: de que maneira? Eles vão fugir. Não do modo que eu tô pensando, fala o Zelelê. Olha isso, que ideia maravilhosa. Eles amarraram os pintinhos. E assim foi mais uma historinha do Chico Bento e o Zelelê pra vocês, garotada. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. Fui! Cascão em Cuidado com o Menino Gelatina. E lá vem o Cascão brincando de boa na rua. Lá vem um homem radiante, combatendo o crime com seus superpoderes. O raio escaldante, o raio congelante, o raio refrigerante. E o mais poderoso e temido, o raio irrelevante. De repente ele para. Nosso herói não tem medo de nada. Aí ele para, olha pro chão, vê aquele espinho de água, vê que tá chovendo e sai correndo, gritando. Era Magali regando as plantas. Parece que o nosso herói tem medo de regadores, fala Magali. O que há com você? Cascão pergunta. Passou para o lado escuro? Não, aqui tá bem claro. Você é que fica dando chilique aí por qualquer gotinha de água. E o Cascão fala: qualquer gotinha não. Era um dilúvio mesmo. Mas ela tem razão. Seria fácil me derrotar. Ele fica triste. Pode ser difícil de se conseguir kryptonita, mas a água tem em qualquer lugar. Ele senta. Eu nunca poderia ser um super-herói. E ele escuta aquela voz. Não é bem assim. O senhor falou comigo? Ele pergunta. Eu ouvi você se lamentando. Mas não abandone seu sonho. Você pode ser um super-herói. Infelizmente não. Eu tenho um ponto fraco. Não ligue pra isso. Todos os heróis têm um ponto fraco. Mas tem um outro problema, o Cascão fala. Eu também não tenho um ponto forte. Para isso eu estou aqui. Meu nome é Glauco Gluten, cientista incompreendido, doceiro por profissão, gênio por vocação. Tipo, um cientista genial que acidentalmente descobriu a fonte de um superpoder? Pergunta o Cascão. E pretende passar tudo o que sabe para o seu pupilo corajoso e destemido? Mais ou menos isso, ele fala. Eu desenvolvi uma substância que dará superpoderes à pessoa que usar o traje do Homem Gelatina. E o Cascão: Homem Gelatina? Com poder gelatinoso, ninguém poderá vencer você. É uma substância indestrutível. O Cascão pensa: acho que esse cara é doido. Anda, vista. Depois eu visto, fala o Cascão. Vista agora, vai. Tá legal. Vou ali procurar uma cabine telefônica para eu me trocar. Boa ideia. E ele fala: cabine telefônica? Não me lembro de ter visto nenhuma por aqui. Rapaz, esse cara não bate bem, hein? Homem Gelatina, poder gelatinoso. Acho melhor deixar essa roupinha por aqui mesmo. O Cascão escuta uma voz. Cadê o Cascão? Se eu pego. E ele: é a Mônica. E agora o que eu faço? Ele pega, coloca a roupa e pensa: espero que pelo menos essa roupa me livre de uma surra. E a Mônica: ué, por acaso tem algum baile à fantasia por aqui? Não te falaram, não é? Peraí, eu conheço esse cheirinho de caminhão de lixo misturado com gelatina. Cascão, é você, a Mônica fala. Lá se foi a minha identidade secreta, o Cascão responde. Se prepare para levar o que merece. Não, Mônica. E ele, sem querer, esparra o poder da roupa da super gelatina na Mônica. Ela fica presa dentro da gelatina e pergunta: o que é isso? O que você fez comigo? Sei lá. Eu levantei o braço e... me tira daqui. Não tem graça. E o Cascão pensa: ora essa, a Mônica não consegue sair da gelatina. Não é que aquele homem estava falando sério? Esta roupa dá superpoderes mesmo. Agora você está perdida, Mônica. Quem manda no pedaço sou eu, o menino gelatina, fala o Cascão. Olha o que eu faço com o seu coelhinho. Ele pega o coelhinho, dá um nó. Nisso chega o Cebolinha. Cascão, é você? Que loupa é essa? É transparente. Dá pra ver a sua cueca. Ele ri do Cascão. E o Cascão fala: todo super-herói deixa a cueca à mostra, tá legal? Você pegou o coelhinho da dentuça? Deixa eu dar uns nó também? E eles começam aquela briga: sai pra lá, careca. Fui eu que derrotei a Mônica. Deixa de ser egoísta. E o Cascão, com seu superpoder, e vai pra cima do Cebolinha. Foi você que pediu, Cebolinha. Ele lança o poder da gelatina nele. Haha, te peguei.
prende o Cebolinha também e sai falando: haha, eu sou demais. Onde é que eu estava mesmo? Chega as irmãs gêmeas com 2 baldes de água para jogar no Cascão. Você estava se preparando para levar um banho. Ele liga o superpoder, aí é que vocês se enganam. E sai pulando com a mola. Com meus superpoderes, ficou fácil escapar de vocês. Nunca mais vou ter medo de levar um banho. Nhã, sorvete de abacaxi. Tira os olhos, esse aqui é meu. Nem precisa pedir, falou o coleguinha. Era seu, Bocó. O menino gelatina não precisa pedir, ele joga o feitiço nele também e sai andando. Vocês aí, foram jogar bola e não me chamaram, né? Ele prende todos os 3 na gelatina. Quero ver fazerem gol agora. E sai rindo e pulando. Ninguém pode com o poder gelatinoso. Todos que me aborreceram vão pagar. Ele prende o Dudu e alguns eu vou acertar só de zoação mesmo. Preso na comida? Ah, nisso vai chegando a Magali. Cascão, dá pra conhecer você com essa máscara, tá? O que você fez com o Dudu? Magali, foi muito bom te encontrar. Você quase acabou com o meu sonho de super-herói. Com aquela conversa de ponto fraco, você quase me fez desistir. Ele lança o superpoder na Magali. Toma isso! E ele fala: graças a esse traje gelatinoso, eu tenho superpoderes e posso realizar meu sonho de me tornar um super-herói. O menino gelatina. O que você tem a dizer agora? E a Magali fala: só uma coisa. Tem de uva? Esta de abacaxi estava ótima. E o Cascão se espanta. Não é possível. Ela venceu o poder gelatinoso. Você quer destruir o super-herói do bairro? Super-herói? Que super-herói é esse que prende os próprios amigos e usa os poderes em benefícios próprios, só para conseguir o que quer ou se vingar de quem te aborreceu? Tem razão, fala o Cascão. Eu não sou super-herói, me transformei em um super vilão. Isso mesmo, o poder gelatinoso desperta a ganância em quem usa o traje. O cara fala para ele: você planejou tudo, agora você será obrigado a trabalhar para mim e fazer todas as maldades que eu mandar. E o Cascão fala: de jeito nenhum, toma essa roupa de volta. Ah, você pode tentar. O traje gelatinoso se ajusta ao corpo de quem o vestiu para sempre. Ninguém pode destruir isso. E o Cascão nervoso: não consigo tirar essa coisa horrível de mim. E a Magali chega junto e fala: Nhó, começa a comer o traje. Esta capa de morango não me parece horrível. O que você está fazendo? Ian, esta roupinha sabor laranja também está uma delícia. Ela come a roupa inteira. Que dentes poderosos são esses? Ela está destruindo a minha roupa gelatinosa. Ela olha para os coleguinhas que está preso. Se você gostou, tem mais gelatina por aqui, fala o Cascão. E o outro: não! E ela vai lá. A Magali está conseguindo libertar todo mundo. O que você achou disso? Ele olha pro canto e não vê o cara. Ué, para onde ele foi? Deve ter visto que o crime não compensa e foi embora. Ele se esconde dentro da barranca de doces. Depois ele sai falando: bolas, tive que me esconder na minha massa experimental de paçoquinha. Agora ela está grudando no meu corpo e causando uma reação química. Estou me transformando no terrível Homem Paçoca. E a Magali vê. Eu ouvi alguém falar em paçoca e corre pra cima dele. Ele sai correndo. Ah, tire ela de perto de mim. E a Magali fala: ué, o que deu nele? Não queria ser devorado pela Magali. E é isso aí, galerinha. Foi mais uma história do Cascão pra vocês aqui no canal HN Quadrinho. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! E hoje mais um vídeo bacaninha pra vocês. Hoje temos uma história maluquinha, a história de 2 pulgas que resolveram procurar casa pra morar. Vamos ver como é que foi esse vídeo aí. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, façam sugestões de história, tá? E a gente vai atender. E agora bora pro vídeo. Bidu em Casa Nova. Bidu trocando ideia com seu amiguinho na rua. Duque, sim? Estou com uma pulga atrás da orelha. Aí o Duque fala: o que aconteceu? Eu estou com a pulga atrás da orelha, horas. Eu não alcanço para coçar. Ah, entendi. Pensei que era força de expressão. Duque tira a pulga e joga para longe. 2 pulgas. Ufa, obrigado. Elas estavam me mordendo. Ora, disponha. Puxa, estamos despejados e bem na hora do jantar. Venha, vamos procurar outra casa. Mas onde?
Tenho um amigo que tem uma cão mobiliária aqui perto. É aqui. Chegaram clientes pro gado. Já ouvi a campainha. Boa noite. Em que posso ajudá-lo, pombinhos? Quer dizer, puguinhos. Desculpe, não sou um bom piadista. Aí a pulga fala pra ele. Pra outra pulga, né? Procuramos um novo lar. Fomos despejados. Na hora do jantar, aposto. Isso sempre acontece. Compra o aluguel. Aluguel. Deixe-me ver. Um dia teremos nosso cão próprio, querida. A pulga pula e fala. Aqui está. Tenho esse poodle na Avenida Frufru. Sei não. Qual é o problema? Tem algum problema de cobertura por aqui. Se chover, já viu. Eu não quero. A esposa dele já fala. Bom, tá bom. Que tal isso aqui? Chihuahua? É uma casa pequena demais. Pretendemos ter filhos logo. Ele vira para a esposa e fala. E depois sua família é grande e vem visitar a gente sempre. Ah, é? E seus primos piolho, que traz aquelas Rangers? Calma, calma. Tem um esse Martin napolitano, ideal para famílias grandes. Não, não dá. Isso é um palácio muito grande. Que tal um Dachshund? Esse é bem comprido e não é uma mansão. Na verdade é um apartamento. Querida, eu não vou limpar tudo isso sozinha. Outra opção, por favor. Tem um São Bernardo. Nossa, muito longe. É a raça, não é a cidade. Essa casa já vem com adega. Perfeito. Ixi, mano, acho que ela não gostou não, hein? Outra opção. Se vocês quiserem um lugar seguro para morar, eu sugiro um Doberman ou um pastor alemão. Já vem com alarme, querida. Mas o aluguel tá caro, que eu vi. Que tal esse dálmata? Não gostei da pintura. Parece que tá todo descascado. Tem casas bonitinhas também. Coco inglês? Estilo vitoriano. Beagle? Que fofura. Bulldog? Arg, você acha isso bonito? Acho. Minha sogra mora lá. Eles deram risada. Outra opção? Achei o lugar perfeito. É um Lhasa Apso. Fica na Rua do Limoeiro. É espaçoso, confortável, ótimo no inverno e, sei lá, 1000 coisas. E o aluguel? Baratinho, só 500 mil de sangue. E a esposa emocionada, puxa, onde assinamos? Aqui. Boa sorte. Eles pulam felizes. Estamos chegando, Pulga. Que bom, Pulgo. É só pular esse muro aí. Querida, onde está você? Onde que eles pularam, cara? Não sei, acho que na cozinha. E você? Na sala. Achei uma TV, vídeo, DVD e um home theater. E assim é a historinha das duas pulgas. Gostou da historinha? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui! Fala, galerinha do canal. Será que o Frank vai arrumar uma namorada hoje? Isso é o que nós vamos ver. Já se inscreve no canal e deixa o like aí. E vamos lá, vamos ver como vai ser essa história aí. Uma namorada para o Frankenstein. E lá vem o Penadinho de bobeira. E o Frank super emocionado. Ai, ai. E o Penadinho pergunta: o que é isso aí, Frank? A foto de uma garota, ele responde. Ele mostra a foto. Uau, ela é linda mesmo. Ela te deu? O Frank fala: não, eu encontrei naquele despacho ali. Vou perguntar para ela se não quer namorar comigo. E o Penadinho pergunta: e onde vai encontrá-la? E ele fala: eu já a encontrei. Ele chega para ela, assobia e se apresenta. Oi, quer ser minha namorada? Ela toma aquele baita susto e sai correndo pedindo socorro. Ele volta super triste. Não fica assim, Frank, fala o Penadinho. De repente ele escuta aquela voz. Acho que foi por ali. E o Penadinho: vem vindo gente. O policial pergunta para ela: tem certeza que você viu um monstrengo? Claro, seu guarda. Ele era verde e grande. Parecia um marciano. O guarda olha assim. Ele tinha uma nave espacial também? Ei! E o guarda foi embora. Não me deixa aqui sozinha, seu covarde. E o Frank vem por trás dela e fala: eu estou aqui. E ela: você de novo? O que você quer? Eu luto karatê, hein? E o Frank sai correndo, todo molão. E ela sem entender nada. Ela vai pra casa. Ela mora num castelo. E chama seu pai. Pai, já cheguei. E ela pergunta: o que está fazendo, pai? O pai: hã? Oi, filha. Estou vendo se consigo criar um irmão para você.
E ela olha sem entender nada. E aí, galera? Será que é o monstro que tá aí embaixo desse cobertor? Será que ela é que ela é irmã do Frankenstein? Será que o Frankenstein vai ser namorado dela mesmo? E essa foi mais uma historinha animada. Deixa o like e até a próxima historinha. Turma do Penadinho em E o Pântano Secou. Se inscreve no canal e deixa o like. A galerinha do Penadinho conversando no cemitério. Ufa, que calor. Nem no verão do Egito fazia tanto calor. Nem no forno onde eu fui cremado. Fala, garrafinha. Vocês estão ouvindo esse barulho? Fala o Penadinho. Deve ser o Frank matando o pernilongo. E nisso ele escuta um grito. Água! É o monstrengo do pântano. Tá se debatendo como um peixe fora da água. Água! E ele grita. Pudera! O pântano dele secou. Temos que colocar ele na água rápido. Mas aonde tem água suficiente para mergulhar ele? Eu sei onde. E nisso, não sei como agradecer. Se vocês demorassem mais um pouco, eu ia desidratar. Vocês tinham que colocar ele bem na minha banheira. É o único lugar com água suficiente aqui no cemitério. Quanto tempo ele vai ficar aqui? Pouco. Só até chover e encher o pântano de novo. Nessa época do ano, chove todo dia. Olha só a cor que ele deixou a água. Assim que ele foi embora, a gente troca a água para você. Acho bom, mas tem que ser com a água do Mar Morto, hein? E a galera olha. Bem, vamos nessa, galera. Boa noite, Dona Morte. Se precisar da gente, é só chamar. Tudo bem. Ele volta para dentro. Espero que chova logo. Na manhã seguinte, a esposa da Morte. Ué, cadê ele? Será que choveu à noite e não ouvi? Bom dia, Dona Morte. Acordou cedo, né? Ela se depara com aquele pântano, monstro do pântano. O que é isso nesse carrinho? É lama e material em decomposição. Para dar um clima de pântano a essa banheira. Ela olha assim sem entender nada. Ah, agora sim. Agora está começando a aparecer um lá. Meu piso. Levei horas para deixar limpinho e brilhando. Para dar um mergulho? Não, obrigado. Lama não é a minha praia. Ele disse mergulho? E ele mergulha naquela lamaçal. Não sabe o que está perdendo. Minhas paredes recém-pintadas. E ela coloca ele para fora de casa. Você pode ficar com a minha banheira, mas bem longe do meu jazigo. E ele pensa, será que foi algo que eu disse? Aqui ao ar livre é mais parecido com o meu querido pântano. Ah, vida boa. E começa a esquentar. Ufa, tá muito quente. Tá acontecendo o mesmo que com o meu pântano. A lama tá endurecendo. Tenho que sair logo, senão fico preso aqui. Ele grita, tarde demais, socorro, me tirem daqui. É o monstrengo do pântano. A gente não deixou ele com a Dona Morte? Precisamos encontrar água. Tem uma torneira ao lado da capela. Rápido, que estou desidratando. Nenhuma gota, a torneira não tem água, está vazia. E agora? Água, água, ele grita. Onde vamos arrumar água? Assim tão de repente, hein? A caveira pensa. Tinha um ritual que fazíamos quando o Nilo estava com pouca água. Seja lá o que for, faça logo. Faz tanto tempo. Vou ver se ainda me lembro das palavras. Ele fala umas palavras doidas lá. O que ele está dizendo? Sei lá. E o meu medo é que nem ele saiba. Água, água. Está dando certo. Estão se formando nuvens no céu. Tomara que sejam nuvens de chuva, hein? E começa a trovejar. Uhul, funcionou! A caveirinha fica feliz. Ah, chuva, finalmente. Agora o pântano enche. A água chega às torneiras e o monstro do pântano sai gritando feliz. Hehe, meu pântano! E tudo volta ao normal. Termina o Penadinho, né, de falar. Chuva forte, não? Costumava chover assim lá no Egito? Pergunta o Penadinho. Nem tanto, fala a caveira. E olha o que aconteceu dia depois. Tem que haver um ritual para parar a chuva, mominho. E a caveirinha fala, se tem, eu não lembro. Relaxem, curta as maravilhas de se viver no pântano. Agora o monstro do pântano se deu bem. Mas o resto, hein? É isso aí, galerinha. Foi mais uma historinha de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui. Piteco em A Pedra da Honestidade. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nisso, Zoom e Boom conversando, trocando ideia. Os negócios vão mal, manos. Bons tempos em que a gente podia chegar até os bancos, mano bom. Agora com aqueles dinossauros vigilantes na entrada, quem consegue chegar até a caixa? Só os clientes do banco. E nós não somos exatamente isso. Dois gênios do crime, obrigados a assaltarem só pobres
diabos que passam pela tribo da floresta. Por falar nisso, está na hora de tentar um assaltozinho lá na trilha. Há 3 dias que não pegamos ninguém. Oba, ao trabalho. E que trabalho vão ter? E a vítima pensa: não gosto de passar por esses caminhos sozinho, mas tenho que guardar esta pedra o quanto antes. Eles olham lá de cima. Você vê o que eu vejo? Um viajante solitário e com pinta de rico. É bom demais para ser verdade. Eles vêm à borda, erga os braços. Isso é um assalto. Oh, revista a sacola dele. Depressa, não deve ter nada de valor. Ele a largou muito depressa. Ele fala: não me batam. Pode tirar a mão da cabeça. Ninguém vai bater em... Espere aí. Isso está parecendo uma cabeleira falsa. E já vamos... Por favor, não faça isso. Ora, então é assim que se carregam as joias agora, né? Oh, tudo perdido, ele fala. O Zumbum sai correndo. Voltem com essa pedra, seus loucos. Ela pode destruir-nos a todos. Eu pretendia entregar a pedra às autoridades para que elas decidem o que fazer. Agora só me resta avisar as autoridades e torcer para que a pedra suma para sempre. Ele chega na polícia. Falar com o chefe de polícia? Sobre o quê? Foi o assalto da estrada. É capaz de descrever os ladrões? Eram 2 sujeitos mal encarados, muito parecidos um com o outro. Aqueles safados gêmeos, Zum e Bum, botando as manguinhas de fora de novo. Não se preocupe, nós o pegaremos e o senhor terá de volta o que eles roubaram. Nem pense nisso, ele fala. Eu ouvi bem? O senhor não quer o que eles roubaram? O que foi roubado? Uma joia, uma pedra de 80 quilates. O senhor no mínimo levou uma pancada na cabeça e endoidou. Essa joia deve valer todo o dinheiro do mundo. Mas eu vinha vindo para além a fim de entregá-la às autoridades de graça. Eu havia grudado a pedra na minha cabeça com resina e a cabeleira escondia tudo. Essa pedra não poderia cair nas mãos de qualquer um. Lógico, além de muito valiosa, lhe pertencia. Mas meu cuidado não era por causa disso. Era por causa da estranha propriedade daquela pedra. Quem se aproxima dela torna-se completamente honesto instantaneamente. Mas é formidável, incrível, notável, fantástico. O sonho da humanidade. Já imaginou? Podemos picar a pedra em milhares de pedacinhos e pendurar um grãozinho em cada pescoço e poderemos fechar todas as cadeias do mundo. E ele pensa melhor e todos ficaríamos sem emprego. Só vocês da polícia não. Não precisaríamos mais de soldados, fiscais. Um mau pensamento que lhe passasse pela cabeça seria conhecido imediatamente. A pedra induziria a confessar. Nossa, seria uma catástrofe. Pensando nesses problemas, é que eu resolvi doar a pedra às autoridades. Mas as malfeitores a levaram e o mundo está correndo perigo. Toda a civilização corre risco. E de repente chega Zum e Bum. O delegado corre. Não deixe que eles se aproximem de mim. Ora, eu deveria ter adivinhado que eles teriam essa recaída e me procurariam para devolverem a pedra. Chamem um guarda! E viemos nos entregar. Não desejamos mais continuar na senda sombria do crime. Chamou, chefão? Chamei. Você gosta do seu emprego? Pergunta o delegado. É lógico que... Não. Ganho pouco, corro risco de vida e nosso chefe deixa muito a desejar quanto à competência. Desculpe-me, mas eu tenho que ser honesto. Pedra já está agindo, fala o delegado. Mas você é um policial responsável e obedecerá às ordens de um superior, não é? Exato. Pois pegue a pedra que está na mão daquele velho e vá correndo atirá-la no meio da lagoa. Obedecerei, meu chefe. Ele vai lá. Poderia entregar-me a pedra, por favor? Oh, pois não. E os irmãos. E desejamos espiar nossos crimes na prisão. Ele vai com a pedra na mão para jogar fora. Agora que o perigo passou, não custa nada aproveitar-me da situação e engaiolar esses 2 malandros antes que eles tenham um clique. Como é que podemos cair nessa arneira de vir até aqui e entregar a pedra a esses bolhas? Espere aí, não vão fugir não. Oh, voltaram a ser os criminosos de antes. Pegue aquele guarda. Eu vi tudo. O chefão mandou que ele atirasse nossa pedra no rio. Não se pode confiar em ninguém. E eles saem correndo atrás do cara. Para em nome da lei. E o velhinho, deixe que ele joga pedra. E os irmãos, ei, não joga pedra.
E o outro jogou, ele joga a pedra no mar. Eles são capturados e falam, tanto faz a prisão, outra coisa qualquer. Depois de perdermos 80 quilates e a pedra foi para dentro do mar. E os peixinhos falam, eu tenho umas coisas a confessar, querida. E o efeito já pegou nos peixes, cara, rapidamente. Olha isso. Isso foi mais uma história bacana para vocês da revistinha Turma da Mônica número 11. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Bidu e Zé Esquecido em Marmotas, Gnomos e Arco-Íris. Se inscreve no canal e deixa o like. E lá vem o Bidu. E aí, Zé Esquecido? Tudo bem? Ei, alô? Oi, Zé Esquecido. Ele se vira e o Bidu não tá entendendo nada. E o Bidu dá-lhe um susto. Ele fala, é um gatinho? Adoro gatinho. Cadê? Ah, é você, Bidu? Sem graça. É sim, sou eu. Só vim dar um oi. Mas pelo jeito você tá bem ocupado. E posso saber o que tá fazendo? Eu? Eita pergunta boba. Eu sou esquecido, mas nem tanto, hein? Não tá vendo não? Tô conversando com você. E o Bidu era sem entender nada. Agora com licença, que eu tenho que voltar a procurar. Voltar a procurar? Ô Zé Esquecido, que mal lhe pergunte. Você tá procurando o quê? Ah, Bidu. Agora é você quem tá na lua. O que mais eu poderia estar procurando, hein? É o óbvio, meu caro amigo narigudo. Marmotas. O Bidu não entende. Ele volta, o Bidu sem entender ainda. Eu não devia perguntar, mas... Ô Zé Esquecido, eu posso saber por que você está procurando marmotas? Se é que existem marmotas por aqui. Eu nunca vi uma marmota. Shhh. É por isso que eu estou procurando. Você sabe por quê? Só elas devem saber onde eu posso encontrar um trevo de 4 folhas. Fala o Zé Esquecido. Hein? Como é? Trevo de 4 folhas? É, sabe, as marmotas andam por baixo da terra, então elas devem saber onde nascem os trevos de 4 folhas. Mas por que você quer encontrar um trevo de 4 folhas? Pergunta o Bidu. É pra ter sorte, rapaz. Pois só com sorte eu consigo tropeçar no gnomo. Que? Você quer ter a sorte de tropeçar no gnomo? Por quê? O que a gente pode querer com o gnomo? Porque gnomos sabem exatamente onde os arco-íris terminam? E o Bidu sem entender nada. O que mais você queria? Mas por que você quer um arco-íris? Ora, por causa do tesouro. Tesouro de onde? O Bidu pergunta. Eu nunca vi por aqui um pote cheio de moedas, ou um baú de piratas ou... Mas não é esse o tipo de tesouro. Eu estou falando de trufas. Trufa? Sim, um saboroso fungo que vale uma fortuna. É um tesouro, mas trufa é comida, sabia? Sim, eu sei. E elas nascem dentro das raízes dos carvalhos bem escondidas. Mas por que você quer trufas? Vai virar chefe de cozinha internacional? Você nem gosta tanto? Eu não, mas os porcos adoram. Porcos? É. Começa a imitar o porco. Porcos adoram escavar atrás das trufas. Onde há trufas, há porcos. E o Bidu sem entender nada. E onde há porcos, há chiqueiro. Isso tá ficando complicado. O que o chiqueiro tem a ver com isso? É que os chiqueiros ficam perto dos estábulos. E sabe, é onde ficam os cavalos. E onde tem cavalo, tem unicórnio mágicos. E foi onde eu encontrei o meu osso. Na entrada do mundo encantado dos unicórnios mágicos. Tá vendo? O meu cocoruto ainda funciona. O segredo é ir me lembrando das coisas uma a uma, até a gente chegar onde quer. E ele dá as costas e sai falando. Alô, marmotas. E o Bidu pensa, olha e fala. Marmotas? Gnomos? Unicórnios? E eu dou ouvidos ao Zé Esquecido. Ele é mais doido do que um gato surtado. Isso tudo me deixou com fome. Vou procurar o meu osso. Só basta seguir o cheirinho. Ele sai farejando. Onde foi que eu enterrei mesmo? Ele escuta o chiado, o barulho. Entendi, dona Marmota. O Zé Esquecido passa com um trevo de 4 folhas. Achei um trevo de 4 folhas. Que sorte, um gnomo. Aparece um arco-íris, Bidu olha. Oba, um arco-íris, vou seguir. No final deve haver trufas. E ele começa a farejar alguma coisa, imitar um porco. Se o chiqueiro é aqui, o estábulo deve ser... Ele faz um barulho mesmo que o Bidu fez no começo. Muito obrigado, seu unicórnio mágico. Ele passa com o osso. Achei o meu osso. O Bidu sem entender
Nada ainda. E o Bidu fica meio pirado. E no final, chega o seu coleguinha sem entender nada do que está acontecendo e pergunta: o que você está fazendo, Bidu? Tá doido, é? Shhh, tô procurando marmotas. Elas não devem estar muito longe. Rapaziada, eu acho que essa conversa toda aí ficou meio pirada a cabeça do Bidu, hein? Mas é isso aí. E foi mais a historinha de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Mônica e os planetinhas. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Mônica trocando ideia com o Anjinho. E os planetas Saturno têm os mais belos anéis que você possa imaginar. Que beleza, Anjinho, fala Mônica. Puxa, Anjinho, como eu gostaria de conhecer esses planetas, satélites, estrelas, como você. Sem asinhas não dá. Mas do modo como você descreveu o sistema solar, acho que posso até dar aula sobre o assunto. Por que não dá mesmo? Fala o Anjinho. Puxa, seria bacana falar sobre tudo isso para a turma. E o Anjinho vai embora. Tchau, Mônica. É um assunto fascinante. E modéstia à parte, entendo um bocado do assunto. Depois das conversas do Anjinho. E pouco depois, tá lá a Mônica. O quê? Uma escolinha aqui? Fala o Cebolinha. Exato. Vai ensinar o quê? Como são os planetas, os satélites, o Sol. Bacana. E quem vai ser o professor? A Mônica fala. Eu. Então você é o cabulador. Nada de dar mau exemplo. Enquanto construa a escolinha, vai buscar novos alunos. E o Cebolinha tá. Magali, você gostaria de brincar de escolinha? Com uma condição. Quanto tempo vamos ter para o lanche entre as aulas? A Magali topou. Agora vamos ver o Cascão ali. E o Cascão, o quê? Uma escolinha ao ar livre? E se chover? Pronto, topou. Desde que sua cadeira seja coberta. E assim, algum tempo depois, pronto, Mônica. A turma topou, vinha a escolinha. No que posso ajudá-la agora? Como é que se escreve a escolinha? A Mônica pergunta. E logo a escolinha fica pronta. Ficou uma belezinha, não? Fala a Mônica. Vejo os alunos já chegando. E a Mônica dá aquela baita bronca. E todos esqueceram de trazer maçã para a professora, né? Já chegou todo mundo? Não, ainda falta a Magali. Ah, lá vem ela. Puxa, e carregada de livros. Livros? Oh, diacho. Sabia que tinha esquecido alguma coisa quando eu peguei essa lancheira. Vamos começar a aula. Vai para o seu lugar, é lá no fundo, ao lado do Cascão. E a Magali coloca um pregador no nariz. O que você quer insinuar com isso aí no nariz? Pergunta o Cascão. E a nossa queridinha professora fala. Agora, meus caros alunos, vamos ao início das aulas. Aulas em que vocês devem ter uma participação ativa, pois... E alguém vai. Que história é essa de vaiar a professora? A senhora não disse que devemos ter participação ativa nas aulas? Ele toma uma bofetada. A professora também tem direito à participação ativa. E agora quero falar com vocês sobre os planetas que... Aí começa aquele falação, blá blá blá, papapá, patiti, blá blá blá. E a Mônica fica irritada. Vamos parar de falar alto na sala de aula? Eles falam bem baixinho, mas continua a conversa. E continua, e a Mônica sem entender nada. E a Mônica chama atenção perguntando para Magali. Que é mesmo, Magali? Deixa pra lá. Vamos às aulas. E a Magali pensa. Professora mais xereta. Agora silêncio. Vou falar sobre o nosso sistema solar. Solar? Solar não é um casarão? Acho que é o verso do solar. Dá uma solada de sapato em alguém. E o Anjinho pensa. Santa ignorância, meu Deus. Vocês não entenderam bem. O centro do nosso sistema de planetas é o Sol. Daí o nome, solar. Sistema de planeta? Pergunta Magali. O Sol está no centro de quê? O que o Sol tem a ver com casarão? E a Mônica pensa. Eu ensino essa cambada, mas o método tem que ser para outro. Acho que sei de um modo deles se interessarem pelos assuntos. E ela, vamos brincar de planetinhas? E todos, vamos? Como é que é essa brincadeira, Mônica? É simples. Cada um vai representar um dos planetas que gira em volta do Sol. Ao todo são 9. 9 de vocês venham até aqui. Já estou aqui, fala Magali. Anjinho, você será o Sol, o centro do sistema. É um papel que vai bem para você, hein? Oba! Tira os bancos daí, o Sol vai ficar bem no meio, rodando devagarinho, espalhando calor. Já estou pronto para representar a Mônica. Ele traz uma vela. Muito bem, já temos o centro do sistema.
Agora vamos escolher os planetinhas mais próximos do Sol. Mercúrio. Mercúrio é o mais rápido. Faz uma volta em torno do Sol a cada 88 dias e pronto, começa outro ano. Puxa, acho que a Magali, toda serelepe como é, iria bem no papel de Mercúrio. Então espere um pouco. A Magali vai ali, aí depois volta. Pouco depois, pronto, já estou preparada para ficar pertinho do Sol. Agora todo mundo em fila, que cada um vai ser nomeado planeta. Venha você, Rosinha, para ser o Vênus. E depois das nomeações, as caracterizações dos planetinhas. Sou Vênus, muito quente e cercada de nuvens. Quanto algodão, fala o Cebolinha. Sou a Terra, com terra, muita água e matinhos. Sou Marte, com minhas 2 calotas polares. Sou Júpiter, o maior dos planetas, com mais manchas coloridas e 11 luas. Ei, Cebolinha, e você esqueceu-se de que é Saturno? Ah, Mônica, eu não posso ser outro planeta. Não consigo lidar com esses anéis de Saturno. Vá treinando. Urano, o 7º e grande planeta. Netuno, 8º e grande planeta. Plutão, 9º pequeno, gelado e desconhecido planeta. E assim todos estão aí, tudo ligados. Como vai, irmão planeta gigante? Vou bem, irmão planeta gigante. Abram alas para o planeta gigante. Preciso ficar tão longe? Essas calotas polares não vão durar muito. Já estou até tonta. Se soubesse, teria escolhido ser Plutão. Nada como ser a bela figura central. Eu sou o mais belo dos astros. Também queremos brincar, mas só existe 9 planetas, fala Mônica. Tadinha de mim, com tanta água e terra para carregar. Bolas, esses anéis de bombolê não palam. Não quero saber de nada, mano. Eu estava na escolinha e tenho que participar do sistema solar. Já sei, você vai ser um satélite artificial da Terra. Legal! E sobrou você, né? Não faça questão de ser planeta, não. A maioria tem gases venenosos, gelo, água, Ah, então você vai ser o astro sem água, nossa lua. Sai pra lá com esse balde que eu vou rodar em volta de você, Terra. E você, Bidu? Vai ser no cometa, viajando até além dos últimos planetas do sistema solar. E o Bidu sai. E nisso, acho que ninguém mais esquecerá como funciona o sistema solar. Uma estrela, planetas, satélites, tudo direitinho. A turma está se divertindo a valer. Mas e eu? Fala a Mônica. Fica tristinha e ela vem. Ei, pessoal, tem lugar para mais uma estrela nesse sistema? E assim termina, galera, esse maravilhoso clássico da Mônica. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui! E o nome do felizardo é Cascão. Cascão olha assim. Parabéns, amiguinho. Eu mesmo vou ligar para tratar dos detalhes. E com isso me despeço. Feliz Natal para todos os meus queridos e destemidos fãs. Cascão em Este Natal será super. O Capitão Pitoco vem passar o Natal na minha casa. Que saudade do tempo em que os telefones faziam trim-trim. É pra mim, falou Cascão. Hã? Alô, Capitão Pitoco? Tia Maroca, o que tá fazendo na nave do Capitão Pitoco? Passa pra cá esse telefone, fala o pai do Cascão. Alô, Maroca? Tudo bem? Aham. Pai, o Capitão Pitoco tá tentando ligar. Que notícia boa. A Lurdinha vai ficar muito feliz. Até mais. A mãe do Cascão pergunta. Como que eu vou ficar feliz? Adivinha quem vem passar o Natal com a gente? E o Cascão todo assustado. A Maroca. O Capitão Pitoco, fala o Cascão. O quê? Quem? Agora é ele. E ele sem entender nada. Alô? É o Capitão Pitoco? É emoção demais para um simples mortal. Filho. Alô? Quem tá falando? Depois, você devia me consultar antes de entrar nesses concursos malucos. Vou me lembrar disso nos próximos. Hehehe. E aquela voz, que música é essa? E o Cascão fala, é o Capitão Pitoco, ele chegou. Aquela fumaceira, tem algo pegando fogo, chama os bombeiros. Não, isso faz parte da entrada triunfal do... Tcharam! E aquela fumaceira ainda rola. Capitão Pitoco, fala o Cascão, desculpem o atraso, peguei a Via Láctea congestionada. Uau! Por acaso, a sua nave está pegando fogo? Cascão, a nave do Capitão Pitoco tá parada aí. Olá, fãs. Nave? Olha a nave do Capitão Pitoco. E aquele grito. Capitão Pitoco, me dá um autógrafo? Tira uma foto comigo? Conta uma das suas aventuras espaciais. Cascão, você autoriza que eu dê atenção pra eles? Tá liberado, fala o Cascão. Tô tão feliz que não custa dividir com meus amigos. Valeu, Casca. Amigaço. Depois,
A galera já matou à vontade. Agora eu vou ter a atenção do Capitão Pitoco só pra mim. O Ramon Ramírez voltou pra Acapulco? Aham. Há uns 5 capítulos. A minha TV pifou. Faz uma semana. Capitão Pitoco, você assiste a novela? É óbvio que não. Heróis não tem tempo de assistir as novelas. Fala ele. Vou mostrar pra você como se arma uma árvore de Natal no planeta Zazung. Uau! Depois você me conta o que tá rolando na novela. Combinado? Hehehe. Eles iluminam a árvore com vagalumes venusianos. Vi isso no episódio de Natal do ano passado. Ele é legal. E o pai tá bravo, hein? Tá com ciúme. O que o nosso filho vê naquele panacão? Antenor, você está com ciúme? Ciúme daquele bobão que nem sabe que cueca se usa por baixo da calça? Tá com ciúme sim. Benzão, isso é uma coisa passageira. A sua mãe me disse que você adorava um tal de Carcará Man. É diferente. Aquele sim, era um herói de verdade, que também usava cueca por fora da calça. Não era cueca, era uma sunga atômica. Vem me ajudar a preparar o tender? As árvores de Natal zanzuguianas são bem bagunçadas, não? Um pouco. Garoto, você teria um lugar onde eu pudesse recarregar as minhas baterias? Tem o meu quarto, fala o Cascão. Perfeito, é só uma horinha. Fica à vontade. Tem tomada ao lado da cama. Tomada? Para recarregar as baterias. Ah, sim, ao lado da cama. Valeu. Cascão pensa, o Capitão Pitoco usando a tomada da minha casa. Espero que não puxe energia demais. Se vier conta muito alta, o papai tem um treco. Cascão, veja quem chegou. Tia Maroca, como você cresceu. Você fala isso todo ano. Olha o que o Papai Noel mandou a entregar para você. Você esteve com ele? Se ele mandou você trazer, é porque não vai passar por aqui. Bem, conta pra tia do convidado ilustre que teremos para a ceia deste ano. Tia, sabe quem tá carregando as baterias lá no meu quarto? O Capitão Pitoco. Nunca ouvi falar. De repente aquela roncada. Esse é o ronco do ogro plutoniano. O covarde se aproveitou que o Capitão Pitoco tá com as baterias com pouca carga. Ele vai no quarto e continua aquele roncado. E de repente, quem é você? E o que fez com o Capitão Pitoco? Ora, eu sou o... Cadê o Capitão Pitoco? Garoto, eu sou o Capitão Pitoco. Não é não. O Capitão Pitoco é alto, forte, bonito, inteligente. Cascão, o Capitão Pitoco é um personagem. Personagem? Sim, como todo super-herói. Você achou que ele fosse um herói de verdade? Eu achei. Ele começa a chorar. Era tudo tão real. Vou tomar isso como um elogio à minha interpretação. O que está acontecendo aqui? Ele é o ator que interpreta o Capitão Pitoco. Que gato. Mas e o ronco de ogro plutoniano que eu acabei de ouvir? Foi o meu ronco. O pessoal da produção gravou e usou na série. Qual é o seu nome? Roncador plutoniano? Felipe. E o seu? Maroca. Prazer. Todo envergonhado. Não fica assim. Acredita que até hoje, quando estou com medo, peço pra garota Meteoro me proteger? Jura? Que tosco. Capitão Pitoco ri. Cascão, vem tomar um copo de água pra acalmar. É comum este universo de super-heróis provocar uma confusão entre o real e a fantasia na cabeça das crianças. Aconteceu comigo, com o Carcará Man. Carcará Man? Eu me amarrava nesse herói quando era criança. O Cascão adorava o Capitão Pitoco. Mal sabe ele que, de herói, eu não tenho nada. Acreditam que eu tenho um pavor de baratas? A única coisa que eu tenho em comum com o Capitão Pitoco é a solidão. Como assim? O Pitoco cruza o universo sozinho em sua espaçonave e eu... Sabem por que eu criei o concurso que o Cascão ganhou? Por quê? Para não passar mais um Natal sozinho em minha casa. Foi por esse mesmo motivo que eu corri para cá quando a Lourdina me convidou. Todo ano a gente convida você? Eu sei, mas é que este ano eu estou mais solitário do que das outras vezes. E a mãe do Cascão cochicha. Antenor, me ajuda com a sobremesa da ceia? E ele vai. Estou com um palpite de que eles vão acabar com a solidão um do outro. Que legal, ele é gente fina. Gente fina? Você implicou desde que ele pôs os pés aqui em casa? Isso foi antes de eu descobrir que ele era fã do Carcará Man. À noite,
Pessoal, este está sendo um dos melhores natais da minha vida. E o Cascão fala: melhor do que aquele que você passou, digo, o Capitão Pitoco passou com os anões saltitantes do planeta X-35? Bem melhor, hehe. Eles riem. Assuma seus lugares à mesa que a ceia está servida. Eba! Feliz Natal para todos, todos falam, né? Feliz Natal, Capitão Pitoco responde. Meses depois, menino, estou com a Maroca numa sala de bate-papo. Manda um beijão pra ela. Alguma novidade? Ela está dizendo que tem 2 surpresas pra gente. Ela e o Felipe vão se casar no mês que vem. Eu não falei? E a outra surpresa? Ela está pedindo pra gente ligar a TV no canal em que passa o Capitão Pitoco. Já tá ligada, vai começar o programa. O que tem de diferente? Aí começa a vinheta, Capitão Pitoco. Pitoco, a partir de agora você terá um ajudante. Ela é uma super heroína do planeta Tungsbung. A mulher relâmpago é a Maroca. E o Cascão fala: será que não tem uma boquinha no programa para um super sobrinho? É isso aí, galerinha. Foi mais uma historinha de Natal pra gente e pra vocês. Um Feliz Natal pra todos. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui! Cebolinha em Loucuras de Verão. Que vida boa, velão, sol, praia. De repente aquela sombra em cima do Cebolinha. Ei, garoto, você pagou a taxa do sol? Taxa do quê? Fala o Cebolinha. Do quê? A taxa do quê você também não pagou? Cebolinha sem entender nada. Então são 2 taxas. Vai pagar com dinheiro ou com cheque? Pagar? Mas eu não tenho dinheiro. Não? Então não vai mais poder falar a letra Q. O E? E também não vai poder mais usar o sol. Ei, eu elo o sol de volta, só pagando a taxa. Eu tenho umas moedas. Acho que dá. Passa bem. Ei, e o sol? As moedas só deram para a taxa do quê? Pode falar a verdade. Eu quero o sol de volta. O sol está de volta. Em volta de você. Quero o sol em mim. Ouviu? Em mim. Já que insiste. Aham, finalmente. E de repente tudo fica escuro ao seu redor. Ei, que história é essa? Também queremos o sol. Hã? Seu egoísta. Ei, fiscal do sol. O que foi agora, garoto? Deixa os outros aproveitarem o sol também. Tudo bem. E todos foram para o sol do Cebolinha. Legal. Chega um pouco para lá. Solzinho bom, né? Quer pra lá com essa palhaçada? Respeitável público, palmas para os palhaços. E entre os palhaços, agora com vocês, o domador de leões. Seu Biluta, eu não quero domar os leões. Não? Posso dar um jeito. Ele faz sumir os leões, coloca o Cebolinha na plateia. Com vocês, o número do leão, domador de cebolas. Seu doido, valido, eu. Ele pega, o leão pega, abre a boca do Cebolinha. Tenta entrar na boca dele. Bravo, bravo, muito bem. Eu quero voltar pra praia. Ufa, finalmente. Nem acredito que vou poder curtir o sol sossegado. Carrão, o que foi agora? Que taxa deixei de pagar? Realmente você havia pago a taxa do sol. Tá vendo? Então deixa eu tirar o atraso. Você não pagou, foi o seguro contra a chuva. E de repente começa a chover e ele vai embora. Se você tivesse pago a taxa do guarda-chuva. E o Cebolinha ficou bravo. É isso aí, galerinha. Mais um vídeo aqui do canal. Vídeo todas as semanas para vocês. Se inscreve no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui! A turma em Os Desenhos. Mônica e Magali trocando ideia. Aquele blá 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 todo. Que cara é essa, Mônica? Pergunta a Magali. Momó? De repente vem um desenho na loucura do lado direito delas. Monstro! Socorro! Elas vêm correndo gritando: meninos, meninos! E nisso do lado esquerdo. Mas o que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Posso saber? Pergunta o Cebolinha. E aquele desenho feioso atrás dos dois. Eles saem correndo. Ah, uma monstra bailarina. Pera aí. Monstra bailarina? Eles param, passa aquele desenho feioso do lado deles. Ué, passou reto? Esse monstro não me é estranho, fala Magali. E nisso, pessoal, alguém viu meu lápis mágico? Ah, tá. Ai, que história mais clichê, fala o Cascão. Marina, tem alguém usando seu lápis então? Vamos atrás dele. Venham,
Esse choro deve ter alguma coisa a ver com isso. Alguém chorando na casa, eles vão até a janela. Maria Cebolinha? A Maria Cebolinha chorando bastante. Por que está chorando, Mariazinha? Acabou a brincadeira de lápis, fala a criancinha. Pessoal, o lápis estava com a Mariazinha, mas alguém tirou dela. Mas quem? Pergunta a Magali. E nisso aquele rugido gigante. Eles olham para trás. Monstros de comida! Cole, turma, fala o Cebolinha e a Mônica. Ei, cadê a Magali? A Magali tá lá sentadinha, comendo todos os monstros. Como eu já disse antes, que história mais clichê, fala o Cascão. E assim, muito obrigada, meninas. O que o senhor Dudu estava aprontando dessa vez? Nada demais, dona Cecília. Coisa de criança. É, Mônica, acho que eu preciso tomar mais cuidado e aquele barulho. Nisso passa o Cascão correndo com o desenho de guarda-chuva. Bom, como eu estava dizendo, esse lápis... E alguém passa e pega o lápis rapidão. E de repente um desenho suspeito na parede. A Mônica sai correndo atrás de Cebolinha. E a coleguinha olhando sem entender nada. Descanso, é disso que ele precisa. E eu também, pelo menos por enquanto. Mas olha só, galera, agora o lápis está super guardado no cofre que ela mesma desenhou com o próprio lápis. Eita, menina esperta, hein? É isso aí, galerinha. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Magali e Mingau em Vem aqui, Mingau, vem! Magali chega em casa, aciona seu gato. Mingau, cheguei! Vem cá, meu floquinho de algodão. Vem dar um alô. Bom dia, como vai? E nada de resposta. Ela fica olhando, grita mais alto. Mingau! Ela olha, o Mingau vem, coloca a cabecinha no quadrinho. Lá vem ele pensando. Só vim ver porque essa porta foi aberta. Tem alguma novidade? Vem cá, Mingau, vem! E ele fala, tem coisa para comer? Olha só, mamãe chegou. E neném tá aqui, ironiza Mingau. Vem, vem! Psst, psst. E o Mingau, psst, psst. Pra você também. Eu tenho um nome, viu? Vem, Mingau! Agora magoei. Psst, psst, psst. Oh, meu pai, que coisa irritante, fala o Mingau. Mingau, vem! A Magali já meia triste. Tô me lambendo. Ele começa a se lamber. Eu vou dar uns tapinhas no chão. Ela começa a dar uns tapinhas no chão. O Mingau, opa, me interessa. Ela continua. Já perdi o interesse, fala ele. Ai, que coisa preguiçosa. Não é preguiça ou insensível. É rapidez no pensamento. Vem, Mingau, uhul. Epa, acho que ouvi um barulho lá dentro, fala o Mingau. Psst, ele volta. Vou lá averiguar. A Magali fica olhando sem entender. Mingau, quer fazer o favor de vir aqui? E o Mingau, o que é que tá rolando? Eu cheguei em casa. Você não vem fazer nenhum agradinho, não? Depende. É negociável? Cachorros vêm correndo quando os donos chegam em casa. 1. Cachorros são bobos. 2. Cachorros são bons. E 3. Cachorros são puxa-sacos, fala o Mingau. Por que os gatos não fazem a mesma coisa? Cachorros vêm correndo. Gato anota na agenda. E a Magali, vem! Com essa cara aí. Agora é que eu não vou mesmo, fala o Mingau. Por que você não quer vir aqui, criatura? Da última vez que eu fui, você me encheu de beijos. Fiquei traumatizado, fala o Mingau. Se você não vier, tudo bem. Eu não tô nem aí. E o Mingau, nem eu. A Magali dá as costas, ele continua se lambendo. Ela volta e fala. Ô, coisa teimosa, vem pra cá. Ele olha. Você não vem não? Claro que não. Agora eu fiquei com medo, o Mingau falou. Eu queria que você fosse igual um cachorrinho, que viesse quando chamasse. Mas se você não vem, não quero nem saber. Eu aqui não vou atrás de você. O Mingau olha assim, a Magali sai assoviando, o Mingau vem. Ai, Mingau, você vem. E ele desiste. Desisti, fiquei desconfiado. Ah, você não vem mesmo. Só quando eu estiver afim, neném. Então fique plantado aí, igual a uma bananeira. Ó céus. Ele continua se lambendo. E a Magali fala, ah, então eu vou sozinha. Aff, como gatos são teimosos. Não fazem nunca o que a gente pede. Ah, mas não quero saber. Se o Mingau não vem quando eu chamo, problema dele. Porque gatos são carinhosos, companheiros,
brincalhões, amorosos e cheios de chamegos e afagos. Gatos não são interesseiros, coisa nenhuma. Ela abre a latinha. Agora eu vou preparar um sanduíche com esse delicioso atum enlatado e... O Miguel vem, pula em cima dela, ela cai no chão e ela fala. E depois, você quer que pensem ao contrário. É isso aí, galera. Foi mais uma historinha bacana do Miguel e a sua dona Magali. Fique esperto para mais vídeo que vem por aí. Se inscreve no canal, deixa o like e fui! Turma da Mata em Devagar ao Extremo. Inicia a Turminha da Mata. Vem com a gente, Tarugo. Você não vai querer assistir? Assistir? Assistir o quê? Ao lançamento do filme do X-Men. X-Men? Esperem por mim, eu adoro X-Men. Aperta o passo, Tarugo. A sessão começa daqui a pouco. E o Tarugo vai ficando para trás. Ei, guarda um lugar para mim. E não esqueça que eu sou uma tartaruga. Ele vai, continua andando. Puxa, mas o cinema aqui da mata fica longe, hein? Ele vai, anda, já tá cansado já. Acho que eu vou acabar chegando em cima da hora. Ele vem, desce uma ladeira. Bom, mas se eu perder alguns minutos, não vai fazer diferença. Ele desce outra ladeira. E se eu chegar na metade, ainda consigo entender o resto do filme. Ele vai, continua andando. Espero pegar a segunda sessão. Aí vejo o filme do início. O Tarugo vai, atravessa uma ponte. E ele já tá desistindo já. Será que amanhã tem sessão da tarde? Bom, mas amanhã à noite eu ainda chego lá. Ele já tá super cansado, mas continua andando. Quantas semanas será que o filme vai ficar em cartaz? Ele super cansado e continua andando, continua. Bom, com certeza eu ainda pego o último dia de exibição. E enfim, o Tarugo chega no cinema. Ah, o cinema! Ai, custei, mas cheguei. Ele chega na porta do cinema. Ué, cadê o filme do X-Men? Quando ele chega lá tem outro cartaz. Desculpe, mas acabou de sair de cartaz. Agora só quando estrear a parte 2. E nisso, ei Tarugo, saiu o filme do X-Men em vídeo. Quer assistir lá em casa? Só se marcarem para o mês que vem. Ele não vai cair mais nessa não, cara. O espaço dele é muito lento. É isso aí, galerinha. Essa aí foi mais uma historinha do nosso canal HN Quadrinhos. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Magali em Ficar Doente Me Faz Mal. Cebolinha e Cascão, como sempre, aprontando. Eles falam, aí vem ela. Vai cair como uma patinha. E o Cascão fala, oi Magali. E o Cebolinha, aceita um pirulito? Inhã, claro, adoro pirulito. Valeu, vocês são muito ótimos. E eles falam, hahaha, a Magali não sabe que aquele pirulito deixa a língua azul. Quem manda ser enganada? E já vem a Magali. Oi Mônica, tudo bem? Comigo tá, mas você tá se sentindo bem? Fala Mônica pra ela. Ué, eu tô, por quê? A sua língua tá azul? O quê? Azulzinha, você deve estar doente. Essa não, detesto ficar doente. A gente tem que ficar de cama, tomar remédio, fazer dieta. Só de pensar em ficar doente, eu já me sinto mal. E a Mônica, vem comigo. É melhor você ir para casa. Você precisa se deitar um pouco. Minha mãe não está em casa agora, fala Magali. Não se preocupe, eu cuido de você. Ela vai, deita na cama. Tente descansar. Quando a sua mãe chegar, ela te dará um remédio. E nisso o Cebolinha e o Cascão na janela. Oi meninas! A Magali tá doente, não pode receber visitas agora. Ah, que pena, fala o Cebolinha. Então, acho que ela não vai querer chocolate. A Magali já se anima. Chocolate? Muito menos esse cachorro quente, fala o Cebolinha. E essa torta de morango? Sorvete então, nem pensar. Paçoca, quindim, pé de moleque, cajuzinho, doce de leite, gelatina, malia mole, etc. E a Magali, como é ruim ficar doente. Acho que vamos ter que comer tudo nós mesmos. Ou dividir com outra pessoa que não esteja doente, fala o Cascão. E a Magali, nada disso, dá pra mim. A Mônica fala, calma Magali. Você não deve comer nada antes de saber o que tem. É muito sofrimento. Eu não como nada desde... Ela para. Peraí,
desde aquele pirulito que eles me deram. Mônica, me dá um copo de água. Ela toma um pouco de água e fala, que tal? Ué, sua língua tá normal, fala a Mônica. Agora vou precisar que você me empreste uma coisa. E os meninos, ui, pá! Magali sai correndo atrás do Cebolinha e do Cascão e a Mônica fala, conseguiram deixar a Magali mais enfesada do que eu. É isso aí, galerinha, pernas pra quem te quer. Isso foi mais uma história da Magali. Se liga no canal, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Fui! Dudu em O que tem na esquina? Já veio o Dudu de boa, o Cebolinha baixado, o Dudu olha. O que tá fazendo? Pergunta o Dudu. Tô ocupado, não tá vendo? Posso desenhar também? Vai ver se eu tô na esquina. Não posso. Minha mãe não me deixa ir muito longe, fala o Dudu. E eu não sei onde tem uma esquina. Tem uma esquina logo ali, seu tonto. E você anda pelo bairro todo sozinho. Mas eu posso me perder e não saber voltar. Ou encontrar um ET no caminho. E ninguém vai saber quem eu sou. Pera aí. Ele vai, cola uma plaquinha nele. Pronto, fiz esse crachá com o seu nome. Agora você tá seguro. Ah, legal. Obrigado, Cebolinha. Vou lá ver se você tá na esquina. Ele vai todo inocente com o crachá pendurado. O Cebolinha é muito esperto, fala o Dudu. Acho que ele não tá por aqui. Deixa eu perguntar a esse cara. Ele vai. Oi, você viu um menino com 5 fios de cabelo por aqui? Não, acabei de chegar de Marte. Olha ali o meu disco voador. Legal. Meu nome é Zip. E o seu? Dudu. Olha aqui o meu crachá. Eu gostaria de levar alguma coisa daqui como recordação, fala o ETzinho. Pode me dar isso que você tá usando? Ah, tá bom. Depois o Cebolinha faz outro pra mim. Ele entrega pra ele o crachá. Em troca, fique com a minha pedra. Ela faz alguns truques. Ele entrega a pedra pro Dudu e vai embora. Tchau, boa viagem. Adeus, terráqueo. Vou dizer em Marte que o pessoal da Terra é muito simpático. O Dudu volta. Pedrinha legal. O que será que ela faz? Sem querer dispara a pedrinha na pedra. Maneiro. Suspende a pedra. Nisso vai passando a Mônica. Ele mira pra Mônica, pro colinho da Mônica. E tira o colinho da mão da Mônica e a Mônica fala, o que está acontecendo aqui? Ela consegue o coelhinho de volta, pega. Aposto que é um truque do Cebolinha. Aí lá vai a Mônica. Ele me paga. E o Dudu, gostei dessa pedra. Preciso mostrar o Cebolinha. O Cebolinha toma uma surra, mas eu nem tinha acabado o meu plano ainda, fala o Cebolinha. Nisso vem o Dudu. Cebolinha, Cebolinha, tem uma coisa legal para mostrar para você. Você não estava na esquina, mas eu encontrei um marciano, gente boa. Aí eu troquei o crachá por uma pedra verde. Ela faz uns truques bacanas. Quer ver? Quer ver? Você precisa experimentar. E o Cebolinha com aquela carinha, né? Não me amola, Dudu. Você é muito chato. Ele pega a pedrinha do Dudu, joga pra longe. Olha o que eu faço com a sua pedra. Nervosinho, né? Da próxima vez que ele voltar, vou ficar com a pedra pra mim. Fala o Dudu. Enquanto isso, em Marte, nós encontramos a tradução, Zip. Mas acho que o terráqueo tava zoando com a sua cara. E aí foi mais uma historinha, galera, do Dudu. Pra nós, se inscreve no canal, deixa o like. E agora, fui! Professores. Hoje eu vou falar dos professores. Eu tenho só uma professora, a Dona Marocas. Mas tem professor de tudo que é jeito, tá? E de tudo quanto é matéria. Português e matemática. Ciências, estudos sociais, educação física, inglês, computação, yoga, mágica, circo. Mas a minha professora é especial, é danada de sabida. Fala de tudo isso pra gente. Aqui na Escola da Roça tem que ser assim. E, para ser tão sabida, um dia ela já esteve no nosso lugar, quando era criança, claro. E a professora dela também... assim como a professora da professora dela e a fez... Ah, vocês entenderam, né? Professor é igual a pioio, vai passando de um pro outro. Eu gosto demais da minha. Só não gosto quando ela fica braba. Dá cada baita bronca na gente. Diz que pra nós ser sabido, igual a ela, tem que estudar. Não que nós vamos ser professor. Podemos ser médico, engenheiro, empresário, e até cuidar da roça, como meu pai. Só que sem estudar, nem isso dá para fazer.
Aí dá para entender por que ela quer que tanta gente estude. E no dia em que for alguém na vida, vou me lembrar dela, com muito carinho. E de repente um flash. Que milagre! O Chico entregou a redação dele no dia certo. Preciso registrar. Não liga não, Chico. Sua redação ficou ótima, nota 10. Verdade? E o Pi, ele sai gritando, sai feliz. A professora se emociona. Não sei quem tem mais a passar de um para outro aqui. Eu ou eles. E essa aí foi mais uma historinha em homenagem aos nossos professores do Brasil, nossos queridos professores. Se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Turma da Mata em O Sumiço do Tio Tarugo. Já vem a galerinha brincando, pulando. Tio! Acorda, tio. Já é de manhã, o sol tá brilhando e os passarinhos tagarelando. Tio? Ué, cadê ele? Eles olham para o casco, não vê ninguém. O tio não está aqui. O que será que aconteceu? Será que ele morreu e não avisou ninguém? Deixa de ser bobo. O tio tá velho até para isso. Ele deve ter uns 200 anos. Já passou da hora de bater as botas. É? Então o tio é imorrível? Imorrível? É que não morre. Se o tio é imorrível, cadê ele? Eles pulam dentro dos cascos desesperados. Tio. É, o tio evaporou mesmo. Xiii, pra onde ele foi? Vai ver, foi passar as férias na casa da sua tia, nas montanhas. Claro que não. O saco de dormir e o fogão portátil dele ainda estão aqui dentro. Ele se foi e não deixou um bilhetinho. Eu nem sabia que as tartarugas evaporavam. Será que ele é um tartarugo mutante ninja? É um guerreiro Jedi, daqueles que morrem e desaparecem no ar. Eu não sabia que o tio era tão importante assim. Precisamos pedir o autógrafo para ele e vender por uma grana no leilão na internet da mata. Tio. Ele pensa, como é que ele vai dar autógrafos se ele não está aqui, seus coióis? É mesmo, e eu acho que ele nem sabe dar autógrafo, hein? Também acho. Tartarugas não sabem escrever. Não, é que elas sempre chegam atrasadas à aula. É mesmo. Eles continuam rindo. Pensa. Vocês estão rindo de quê? Vai ver, o tio morreu mesmo. Coitadinho dele, era tão bonzinho. Rabugento, ranhento, reclamão, mal-humorado, ranzinza, carrancudo, mas bonzinho. Ei, peraí. Se o tio realmente foi para Beleléu, ele precisa ter uma cerimônia digna de um tartarugo. Isso, com flores, velas e uma música lacrimosa, igual a turma do Penadinho. É, mas cadê ele? Ai, é mesmo, o tio sumiu. Viu? É sinal de que ele não era imorrível. Então, nós vamos fazer o enterro de quê? Eles olham para trás, vê o casco e fala: vamos enterrar o casco. Será um bibelô subterrâneo e poderá parar no museu daqui a 1 milhão de anos. Isso quer dizer que ele vai ficar famoso. E não nos deu nenhum autógrafo. Olhe, eu trouxe flores. Eu trouxe as velas. Eu trouxe a pá. Ah não, fazer o buraco dá trabalho. Então vamos realizar uma cerimônia pagã? Isso. O tio gostava dessas coisas antigas, mofadas e fora da moda. Vamos deixar o casco no Himalaia. Não, no cemitério de elefantes. Eu tenho uma ideia melhor. Vão até o penhasco. Vamos lançá-lo do penhasco da cacatua tonta. E eles gritam: yeah! O cascão do tio irá flutuar nas águas calmas do lago, em direção ao sol nascente, até chegar ao paraíso dos jabutis alados. Ele assou o nariz. Paraíso dos jabutis alados? Isso existe? Não, mas imaginei e achei bonitinho. Ele joga o casco da tartaruga lá do penhasco. Tchau, tio! O casco da tartaruga sai boiando. Lá se vai o tio, rumo à eternidade. E nisso eles continuam olhando e o casco afunda. Afunda e some. Bem, agora é um bibelô submarino. Mas ainda pode virar peça de museu. Quem sabe daqui a 1 milhão de anos. Agora, vamos visitar o tio Jatolhão. Ele é um elefante. Elefantes são imorríveis? Sei lá, vamos perguntar a ele. Tio! E eles vão embora. E nisso chega a tartaruga sem um casco. Ah, nada melhor do que depois de um banho refrescante, entrar no casco quentinho e ele olha para o lado e não vê o casco. Olha para um lado e para o outro, fica pensando.
Mas cadê o meu casco? Meu Deus do céu. Enquanto isso, viu? A palavra certa é imortal e não imorrível. Então, o teu tartaruga é imortal? Se é, eu não sei. Mas tem um tartaruga pelado lá em cima, parecido com ele, tendo faniquitos. Que história maluca, galerinha. Essa foi boa, hein? Então, se inscreve no canal, deixa o like e fique esperto para mais histórias que virão por aí. Até o próximo vídeo e fui!